Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês mais um fumetti, né? Mais um quadrinho italiano que eu leio por aqui. Trata-se de Cassidy, volume 1, Das Cinzas às Cinzas, um HQ lançada recentemente pela editora Script. Esse quadrinho ele é um quadrinho em capa dura com cerca de 156 páginas e que tem aqui algumas histórias desse personagem. O que essa edição reúne é uma série de histórias que se passa após a morte de Cassidy. Acontece que, uma vez que ele está morto, o ponto de partida é justamente o seu passado. Seus aliados, seus inimigos, os policiais que o perseguiram e os componentes, né, da sua gangue, e em algum momento vão parar para refletir sobre essa passagem desse personagem. E aí a gente tem algumas situações que vão se sucedendo para mostrar que nem mesmo na sua morte o homem vai sossegar, né? Mas não tem nada de sobrenatural, não. Isso aqui é uma história policialesca mesmo. Um grande trailer de mocinho contra bandido, de polícia contra ladrão e de ladrão contra ladrão também. Eu diria que se você curtiu quadrinhos como os do Sean Phillips lá, o Fade Out, o Criminal e talvez até um pouco de o Sin City de Frank Miller, aqui a gente tem algo muito similar, só que desenvolvido sobre a estética e a narrativa da escola italiana, né? A gente vai ver que é tudo muito mais sofisticado, é a escrita do Fuju, como que é? Pasquale Huruju, ela casa muito bem com o desenho do Armitano. E por que eu digo isso? Porque é um desenho fluido, é um desenho que em preto e branco, no começo, assim, me gerou uma certa estranheza, mas depois você percebe que é quase um storytelling para virar um filme, uma série, uma adaptação, porque as sequências, os quadros, eles vão se sucedendo de forma que é possível até antever algumas falas e algumas atitudes, porque não é uma história assim, para lá de mirabolante, de original, mas é uma história que tem o seu próprio ritmo, é uma história que tem o seu próprio desenvolvimento e que utiliza muito bem os elementos mais básicos das graphic novels de cunho mais noir, mais policial, né? Tá, o que você precisa saber para ler Cassidy Das Cinzas às Cinzas? Essas aqui é uma edição que reúne 3 histórias que saiu lá na série original italiana, chamada Le Storie. São 3 graphic novels, sei lá, é um formato tradicional deles e a Script reuniu aqui. Essa história ela se passa, como eu falei, no futuro do personagem, no Cassidy, né? Ela começa justamente no velório dele, então você não precisa de muita informação prévia para ler esse quadrinho. É um quadrinho que eu acho que vale a pena justamente para apresentar o personagem, apresentar a dinâmica do universo do personagem. E reitero, se você gosta do trabalho que vem sendo, por exemplo, publicado nos quadrinhos da editora Mino, lá com o Ed Brubaker e o Sean Phillips como Criminal e outros mais, eu acho que é um quadrinho que você vai curtir. Eu acho que é interessante esse material por ele estar dando oportunidade de leitores que não tinham muito conhecimento do universo dos fumettes como eu, embarcarem em uma primeira trajetória sem a necessidade de conhecimento muito profundo e terem aqui histórias extremamente convidativas para a gente continuar acompanhando esses personagens e essa outra escola narrativa. Ao mesmo tempo que a história faz esse paralelo, né, de casos do passado que estão sendo revisitados por 2 detetives que entenderam que agora o Cassidy está morto, eles precisam inclusive arquivar caso onde ele era o principal suspeito, e é a partir daí que a gente revisita essas histórias. Esses 2 detetives começam a averiguar algumas pistas, a averiguar algumas
alguns arquivos e sob o ponto de vista deles que a gente vai encontrar essas novas aventuras, essas novas histórias sendo abordadas. Aqui tem uma história chamada A Escolha de Emily, que é uma história tipicamente de, assim, eu não vou dizer de faroeste, mas de aquelas histórias de cidade pequena, onde você tem um xerife super violento, um cara que ele se acha a própria justiça encarnada, praticamente um juiz dread, mas que na verdade ele esconde ali por trás toda uma podridão, uma sujeira, uma problemática que é exposta na história. E aí aqueles que eram os bandidos passam de certa forma a serem os mocinhos, os heróis, e a gente é convidado a mudar de lado naquela perspectiva da justiça ser feita e da coisa certa ser feita e tudo mais. É um quadrinho diferente que no começo me gerou uma certa estranheza, principalmente por ser uma arte em preto e branco, mas também por ser uma narrativa com a qual eu ainda estou me familiarizando, mas confesso que depois me agradou demais e é um quadrinho que, se você gosta desse tipo de história mais policialesca, mais adulta e que guarda ali uma ou outra surpresa, mas sem procurar inventar nada de muito mirabolante, você vai curtir Cassidy. Eu particularmente fiquei interessado em ver como que termina, porque essa aqui é a parte, termina com um gancho, né, para a parte 2, que a editora promete lançar em breve, chamado volume O Homem dos Sonhos, né? E aí a gente vai saber como que essa história se concluirá. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de fumete tá sendo bacana também, descobrir esse novo universo. Forte abraço e até a próxima.